O pessoal me pergunta muito qual a diferença entre depressão e tristeza. E olha só, eu fiz até algumas anotações para passar para vocês a diferença da depressão, tá? A depressão, você sente uma tristeza, um vazio, um pessimismo, uma desesperança, uma perda de desejo, seja perda de desejo de um hobby, de exercício físico, seja a perda do desejo de sexo propriamente dito. Você tem alterações no sono, seja insônia ou seja um excesso de sono. Você tem uma dificuldade de concentração, você tem ansiedade, você tem dificuldade de tomar decisões, você tem agitação, você tem cansaço, você sente culpa, você tem sensação de fracasso e você sente raiva. Nós não estamos aqui para ficar falando, né, do que elas causam. Nós estamos aqui para descobrir o que são elas, né? E por que nós temos ela? Bom, a tristeza, nós precisamos entender que a tristeza, ela pode ser algo passageiro, pode ser um momento que você está vivendo e ela é algo passageiro, alguma coisa que aconteceu com você e te deixou triste, te deixou melancólico, ou alguma notícia que você recebeu e que te deixou triste, tá? Essa é a tristeza, algo que mexeu com você. Porém, se essa tristeza permanece por muito tempo, ela pode vir a se tornar uma depressão. E a depressão é uma tristeza que habitou, que ficou, né? Eu costumo dizer que a depressão é uma tristeza que já perpetuou ali naquela pessoa, que é você achar que é normal ser triste, que você é assim e pronto. Só que a grande sacada do vídeo de hoje é você não ficar preso em querer descobrir quais são os sintomas, o que a depressão causa, o que a tristeza causa, porque isso atrai mais disto para você. O grande problema dessas questões é que as pessoas querem descobrir se elas são depressivas e elas ficam lendo sobre essas questões, pesquisando sobre essas questões. E quanto mais elas leem e pesquisam, elas ficam cada vez mais presas nessas questões e elas ficam atraindo isso para si mesma. Porque a depressão tem algumas causas que a gente costuma olhar. E dentro da terapia holística, a gente gosta de pensar que nós somos uma cadeia que tudo vai se acumulando. E na terapia holística, a gente trata o todo, né? Então, antes dessa depressão se manifestar no corpo físico, algo aconteceu para que você chegasse a manifestar no seu corpo físico. Então, a gente costuma querer perguntar e querer entender o que aconteceu antes para que isso começasse a manifestar. E antes, aonde está esta dor? Aonde foi que isto aconteceu? É que o seu cérebro para de produzir serotonina, que é o hormônio da alegria. Tanto é que te dão remédio para que você volte a produzir esse hormônio. Só que isso é uma ilusão, é um remédio. Um remédio vai produzir o seu hormônio. E não é assim. Quem tem que produzir esse hormônio é você, é o seu corpo. Você pode até usar um medicamento por um tempinho breve, né? Porque ele não trata ele trata o sintoma, ele não trata a causa, né? Então, assim, você tá com aquela crise, é legal você usar, porque ele vai te sanar o problema ali de imediato, mas ele não vai tratar a causa, não vai tratar o ponto culminante da onde começou. E você precisa descobrir aonde está a causa, o problema-chave. Então, dentro da terapia holística, nós não vamos olhar para você pesquisando sintomas, causas, nós vamos olhar para você de forma profunda, tá? Para te tratar. E normalmente, as pessoas que têm depressão, ela vem de uma tristeza muito profunda e elas dão gatilhos mental, ela mesmo se auto-identifica. Eu sou depressivo, eu sou muito triste, eu sou pessimista, eu tenho muito azar. Então, a própria pessoa, ela mesmo se identifica. Então, neste exato momento que você está vendo esse vídeo, pare de dar comandos mentais para você mesmo se auto-identificando como um depressivo. Chega de você se auto-burlar. Chega de você se auto-identificar como depressivo, como um coitado, como um triste. Chegou a hora de você mesmo se autocuidar. Quanto mais você fica reverberando isso,
mais você tem dificuldade de sair disso. Você chegou até aqui, se você chegou até esse vídeo, chegou a hora de você mudar, de você dar um basta nisso. Se você tá aqui, só um adendo aqui, que lá atrás a gente começou a falar e acabamos não terminando. Toda pessoa que é depressiva, normalmente ela vê o mundo cinza, apático, sem cor. Por que isso? Porque normalmente ela não está vivendo o seu propósito. Ela em algum momento ela se perdeu do que ela quer, do que ela gosta, né? E tá sem objetivo. Ela simplesmente tá vivendo por viver, ou vive por alguém, para alguém, e faz o que os outros querem. Está sem os seus próprios propósitos. Normalmente é uma pessoa que está se sentindo perdida e não sabe na realidade, nem identificar hoje quem ela é, o que ela quer. Como eu te falei, quando vira depressão já é uma patologia, mas antes disso ela era uma pessoa triste, né? Ela vinha alimentando uma tristeza, mas antes disso ela já devia manter alguns pensamentos de nível baixo, que ela, desses pensamentos negativos, passou-se por uma tristeza e depois por uma depressão. Mas ainda antes de tudo isso, ela se desencontrou dela mesma. E aí que tá o ponto. E a terapia holística, ela trata 4 pontos: espiritual, mental, físico e emocional. E quando eu falo de espiritual, gente, eu não tô falando de religião, tá? Não tem nada a ver com o espiritismo. Espiritual é que todos nós somos um espírito. Todos nós temos uma alma. Nosso corpo hoje é animado por uma alma. O passo que um terapeuta holístico faz é tentar entender quem é esta alma que está ali diante dele. Quem é o que traz esses sentimentos para esta pessoa? O que esta pessoa carrega junto de si que traz todos esses sentimentos? E aí, a gente conhecendo quais são os seus padrões de pensamento, de energias e de tudo que você vem fazendo na sua vida, a gente começa a dar novos padrões mentais, novos comandos mentais, para que você consiga mudar todo esse padrão de tudo que você vem programando a sua mente durante ao longo do tempo que você chegou nesta depressão. E aí eu vou te passar algumas palavras de reprogramação interna para que você possa ir fazendo com você mesma. E você também pode ir colocando algumas delas, algumas palavras sua mesmo, relacionada às suas próprias debilidades, tá? Eu vou falar algumas aqui para você que eu anotei e mais embaixo eu vou colocar o link que você pode baixar, imprimir e você vai falando todos os dias essas palavras. Eu costumo chamar de palavras mágicas e você use ela todos os dias. Isso é uma reprogramação mental, porque o que a gente faz diariamente? A gente compulsivamente fala: eu tenho depressão, eu sou triste, eu sou um azarado. E a partir de hoje nós vamos reprogramar a nossa mente. Há quanto tempo você vem falando que você tem depressão? Há quanto tempo você vem reprogramando a sua mente? Eu vou falar as palavras para você, tá? Eu sou alegria. Eu tenho prazer em viver. A alegria habita em mim. Vejo muita cor em minha vida. Eu posso mais. Eu sou felicidade. Eu tenho grande poder interno. Eu sou confiança. Eu sou luz. E mais coisas que você tenha, mais algumas características que você tenha, você pode colocar aqui. Eu vou mandar o PDF para vocês e vocês podem colocar e vai falando, tá? Todos os dias, quando vir aquele pensamento negativo, você coloca aqui, coloca e vai anexando junto e vai falando essas palavrinhas. A partir dessas palavras, você comece a recriar a sua autoimagem, comece a se recriar.
Comece a construir, reconstruir você novamente. A partir disto, se você começa a trabalhar o espiritual e o mental, você começa a se sentir mais confiante, mais disposto para a vida. As energias ao seu redor também começam a estar muito melhor. E este bem-estar vai fazer com que você comece a criar coisas novas. Essas manifestações vão começar a acontecer no seu mundo físico. Você vai começar a ver a vida como uma bênção, você vai começar a se sentir mais grato, vai começar a sentir que as coisas ao seu redor vai começar a fluir melhor. E a vibração ao seu redor mudou, porque isso começou lá no espiritual. Reencontro com quem você é, lá com a sua alma. Assim que a gente muda os padrões. Pare de achar que você é assim e pronto. Você consegue se reprogramar a partir de quando você joga mensagens positivas todos os dias no seu corpo, na sua alma, no seu campo energético. Você não precisa mais ser assim e pronto. Isso é física quântica. A física quântica está aí para nos mostrar que existe cura quântica. A quântica nos diz que nós podemos mudar o nosso DNA a partir da nossa vibração. Vamos nos aproveitar disto. Claro que se talvez você tenha algo mais profundo para ser tratado, é claro que talvez você precise de um terapeuta, de uma coisa para ser tratada em consultório. Lógico que aqui eu estou falando de uma forma bem generalizada, né? Cada caso é um caso. Bom, por hoje o nosso vídeo era isto. Eu espero ter ajudado vocês e amanhã nós temos mais conteúdos, ideias sobre outros assuntos.